comparado com o livro, como eu falei, né? E veja que nós já estamos na página 114. Ou seja, teve toda aquela revisão de funções, né, propriedades de funções, domínio, imagem, desigualdades, essas coisas aí, para a gente chegar aqui, ok? Então, é natural que vocês se sintam um pouco desconfortáveis. Ah, parece que está faltando alguma coisa. Mas, aos poucos, a gente vai pegando essas coisas, ok? Agora, né, daí chega em limite e tal, daí chega aqui em derivada. Claro, tem toda uma análise teórica do que é derivada. Então, para resumir isso extremamente rápido, derivada é taxa de variação, ok? Se vocês estão interessados em calcular alguma taxa de variação instantânea de algo, momentânea, naquele detalhe, nós estamos falando, então, de regras de derivação, beleza? Eu não falei exatamente no tempo, porque nem toda derivada é no tempo, né? Quando a gente pensa em derivada, o primeiro exemplo que vem à mente é a velocidade, né, dx dt. Nem tudo é dependente do tempo, né, quando a gente está falando de derivação, beleza? Então, é uma variação instantânea, vamos dizer assim, mas em algum outro elemento, que não precisa ser o tempo. Por exemplo, quando a gente faz dy dx, né, nós estamos variando um deslocamento associado a outro deslocamento. Só que é um infinitesimal desse deslocamento. Então, a teoria é essa, beleza? Claro que a gente também tem uma observação geométrica sobre o que é derivada, que seria a inclinação da reta tangente, né? Se você tem uma função e ela tem um gráfico, você está interessado na reta tangente a um determinado ponto, o ângulo que essa reta faz com o eixo x está associado, né, com a derivada neste ponto. Você deriva a função e coloca a coordenada x desse ponto na função para encontrar o coeficiente angular dessa reta. Então, derivada também tem essa característica geométrica. Isso vai ser muito importante, principalmente no cálculo 3 para você. Muito bem. Então, feito isso, vamos falar de regras de derivação. Eu vou falar de algumas regras aqui, mas é aquilo, né? Como eu não sei exatamente qual é o nível de questão na prova de vocês, eu não vi nenhuma prova de vocês ainda, eu vou passar aqui do começo, beleza? Daí eu vou propor alguns exercícios para vocês, vou fazer também algumas coisas, senão a aula fica muito expositiva, ninguém aprende só olhando, né? Na aula, lá na faculdade, o professor tem que passar as coisas por obrigação, mas aqui a gente tem que ter certeza que vocês estão aprendendo. E a gente só aprende quando a gente percebe que não sabe, que é fazendo a coisa, então, beleza? Mas eu vou fazer bastante coisa até vocês terem que fazer algo. Muito bem. Então, derivada de uma função constante. Acabei de falar para vocês que derivada tem a ver com taxa de variação. Se eu estou procurando a derivada de algo que não varia, obviamente, eu não vou encontrar taxa de variação nenhuma, ou seja, a derivada é zero. Beleza? A derivada de uma constante é zero. Por isso que quando a gente vê um númerozinho, lá num polinômio, por exemplo, que a gente quer derivar, ele desaparece, né? Porque ele é constante. Beleza? Isso também vai aparecer lá em integrais, quando a gente chegar. Muito bem. Tomara que nós consigamos chegar. Regra de potência. Essa aqui, com certeza, é a regra que mais aparece para resolver conta, né, que o pessoal chama de regra do tombo. Por quê? Porque você tem aqui um termo x na n, né, ou seja, um x elevado a um número. Então, você pode dizer que a derivada é n, x na n menos 1. Ou seja, este número cai, n menos 1 em cima do x, beleza? Então, é isso aí. Então, é a que mais aparece. Nós temos alguns exemplos aqui. Se você souber fazer essa derivada, você já sabe, tipo, 50% das derivadas que vão aparecer na vida de vocês. 90% das que aparecem na física, por exemplo. Então, aqui nós temos x a sétima. Quem que é a derivada? Caiu 7, 7 menos 1 em cima. Então, por que isso aqui virou 1, né? A gente aprende lá na primeira aula de derivada, que a derivada de x é 1. Bem, fácil. Eu tenho que pensar que x é a mesma coisa que x elevado a 1. Então, a derivada caiu 1 vezes x, x elevado a n menos 1, mas como o n é 1, 1 menos 1. A gente sabe que qualquer número elevado a zero é o próprio 1. X elevado a zero é 1, por exemplo. Então vai ficar 1 vezes 1, que é 1. Beleza? O que significa que a derivada do x é 1. Então eu fiz uma prova rapidinha aqui disto. Mas eu recomendo que vocês decorem. Porque ficar fazendo isso toda vez é muito chato, né? Muito bem. Então uma derivada que aparece bastante também. Mais uma regra importante. Derivada do produto de uma constante para uma função. Muito bem. Então, C
Estava aqui multiplicando a função. Como ele é uma constante multiplicando, tá aí a diferença da primeira coisa que eu falei para vocês. Como a constante está multiplicando, a gente joga lá para fora e se preocupa com a derivada apenas da função, beleza? Só isso. Então, a gente não vai se preocupar muito com esse número na frente, ele fica ali em stand-by, esperando alguma coisa acontecer com ele. Por exemplo, aqui, né? 3x à quarta. Esse 3 não importa. O que importa para nós aqui é o x à quarta. Então, o 4 vai multiplicando, né? Regra do tombo, 4 cai. Só que o 4 ele vai acabar multiplicando o 3, né? Então, 4 vezes 3, 12. Então, vai ficar 4 menos 1, 3 em cima. Beleza? 12x ao cubo. Agora, é uma coisa aqui. Tem uma constante. Ah, mas o π é letra. Não importa. É um número constante. Ele está dividindo. Dividir, multiplicar, quando a gente está falando de matemática mais avançada, é basicamente a mesma coisa, né? Então, tá ali, funciona a mesma regra. O 3 caiu, ficou 3 dividido por π. Muito bem. Agora, derivada de soma e diferença de funções. Eu gosto de falar assim, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, né, ó, gravem isso que eu acabei de falar. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, como a gente tem uma soma de funções ali, eu consigo fazer separadamente a derivada de cada uma. Tranquilo, né? Isso ajuda, porque a gente fica com pedaços menores para se preocupar. Então, tem uma pergunta que eu sempre faço quando eu vou dar aula de cálculo, quero que vocês me respondam também. Um problema como esse aqui, né? Seria fácil para vocês? Se caíssem na prova, vocês agradeceriam por ser um problema fácil? Ou vocês acham que seria complicado de resolver? Não me lembro muito bem como é que faz a derivada de raiz. Não lembra? Acha que não? Beleza. Isso é meio problemático, né? Porque um problema como esse, em cálculo 1, assim, ele... Beleza, quando a gente está na primeira aula lá, realmente parece assustar, né? Mas depois que a gente já chegou à integral, né? Fez um monte de coisa assim, é para ser considerado fácil. Por exemplo, o professor de cálculo 2 de vocês não resolveria um problema desse, assim, para ensinar vocês, entendeu? Então é ficar esperto, né? Com esse tipo de coisa. Vocês têm que ter vamos dizer assim, vocês têm que ter noção do que vocês não sabem. Isso é o principal para aprender. Então isso aqui vocês têm que saber. Vocês têm que aprender agora e não esquecer nunca mais. Eu vou primeiro mostrar aqui como é que foi feito no livro, depois eu mesmo vou fazer. Eu vou fazer uma parecida, eu acho, e depois eu vou pedir para vocês fazerem uma. Então, bastante atenção aqui. Veja, 6 raiz cúbica de x, mais 3x ao quadrado, mais 7. Tudo regra que a gente viu agora há pouco. Ah, professor, mas isso aqui, raiz, tu não falou de raiz. Já vamos ver. Tem tudo a ver com regra de potência. Coisa que a gente aprendeu lá no 8º ano da escolinha da tia Dercy. Como a gente tem uma soma, na verdade duas somas, a gente pode quebrar em 3 derivadas diferentes. Derivada da soma, soma das derivadas. Então, eu vou me preocupar com cada cara separadamente. Quando ele derivou o 7 aqui, primeira regra, derivada é zero, acabou. Tem conversa, já foi feito aqui um terço da conta. Agora, essa aqui, olha só, ele jogou o 3 para fora. O 3 está ali, multiplicando x ao quadrado. E, né, então a gente não se preocupa com o 3. Vai se preocupar só com o x, né? Para derivar o x. Maravilha. Então, mais um passo aqui que a gente aprendeu a fazer. Agora, olha só o que aconteceu aqui. Isso estava aparecendo como raiz cúbica de x. Aqui já não está mais aparecendo a raiz cúbica de x, está aparecendo x elevado a 1/3. Por quê? Porque foi aplicada uma regra de potência. Não rolou derivada ainda, não fiz absolutamente nada associado a cálculo ainda nesse termo. Né? O que foi feito foi uma modificação da forma de expressar essa raiz. É uma coisa que a gente aprende lá com a tiazinha mesmo, porque assim, ela mostra assim pra gente, ó. Nós temos o m, nós temos o n. Ela fala assim quando a gente é pequeno. Quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Sacou? Quem estava aqui na sombra do guarda-chuvinha foi para o sol e quem estava no sol foi para a sombra. Beleza? Então a gente, em outras palavras, em palavras mais adultas, a gente transformou uma raiz, né, numa potência fracionária. E por que isso é bom fazer aqui? Porque a gente aprendeu a regra do tombo com númerozinhos, não com símbolo de raiz, né?
a gente aprendeu a regra do tombo, aquela que cai o número com números. Então, eu vou transformar a minha raiz num número. Ficou desse jeito aqui, 1/3. Por quê? Porque aqui está o 3, que foi para a sombra, e aqui está o 1, que foi para o sol. Estava na sombra, foi para o sol. Muito bem. Então, virou 1/3. Agora, a gente tem que derivar esses caras aqui. Essa derivada aqui, super trivial, caiu 2, 2 menos 1 em cima, a regra do tombo, mostrei já para vocês, né? E agora aqui é fácil também, é só entender aqui a regra do tombo de novo. 1/3 cai, 1/3 menos 1. Então, a única coisa que vocês têm que fazer aqui é a conta de fração 1/3 menos 1, beleza? Então, vamos fazer isto. 1/3 menos 1. Ah, tem que fazer o mínimo múltiplo comum. Não, vamos pensar que o 1 é a mesma coisa que 3/3, né? Todo mundo sabe que 1 é 3/3. E o que acontece? A gente aprendeu lá na escola também que só pode fazer subtrações e somas se os denominadores forem iguais. Então, agora os denominadores estão iguais. Por isso que eu transformei em 3/3. E não, por exemplo, 7/7. Ou qualquer outra combinação. Então, vai ficar menos 2/3. Maravilha. Então, olha só. Esta coisa virou esta coisa, menos 2/3. Só que quando a gente olha esse termo, ele está aqui. Vamos entender cada um dos elementos desse termo? De onde esse 2? Esse 2 veio da multiplicação do 6 por 1/3. 6 dividido por 3 dá 2. Maravilha. Por que o 2/3 está aqui embaixo e não está negativo? Justamente por estar embaixo. É uma regra de potência que a gente também aprendeu há bastante tempo atrás. Deixa eu apagar aqui. A tia ensinou para nós isso aqui, ó. Quando tem um expoente negativo, a gente pode jogar para baixo. Portanto, estava negativo. Eu peguei e joguei para baixo. Eu não tinha acabado de calcular que tinha dado menos 2/3? Eu jogo para baixo com ele positivo. Ah, mas eu acho feio fazer isso, então não faz. Foi o que o livro quis fazer aqui. Eu só estou relembrando para vocês a regra de potência. Eu vou falar para vocês. Isso aqui, olha só, essa parte da conta toda cagada aqui, ela já deve valer como resposta. Ela já vale como resposta. O professor tem que aceitar isso como resposta, porque você derivou. Agora, se ele tivesse falado derive e simplifique, daí você teria que chegar até aqui, ou em alguma coisa próxima disso, entendeu? Mas derivar é resolver essa conta aqui, isso foi feito, beleza? Você deixou todo zoado assim, fechou, né? Mas tá resolvido, beleza? Então, legal, legal. Então eu vou fazer uma agora, e depois eu vou pedir para vocês fazerem outra. Então, vou fazer bem passo a passo aqui. Vamos lá. F de x igual, vamos lá, começar com 7x cubo mais a raiz quadrada de x à sétima mais π. Muito bem. Qual é a primeira coisa que tem que fazer aqui? Indicar que eu vou fazer a derivada de cada um dos termos. Derivada da soma, soma das derivadas. Fazer cada um deles. Derivada de cada um deles. Legal. Agora, vamos derivar. 7x ao cubo. Como é que faz isso aqui? O x ao cubo cai, né? Regra do tombo. Então vai ficar 7 vezes 3. 3 menos 1 em cima. Caiu. Pois 1. Agora, raiz quadrada de x à sétima. Vamos primeiro reescrever pela regra do quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Opa. Quem que é a derivada de π? Π é uma letra. Π é uma constante. Então, vai colocar zero, pô. Fez derivada de constante é zero. Ah, mas aqui tinha constante. A constante aqui estava multiplicando. Aqui ela está sozinha, ela vira zero. Ok? Então, vamos trabalhar mais um pouco aqui. 7 vezes 3, 21. X elevado ao quadrado. Beleuzas. Porque 3 menos 1 é 2. Esse 7 meios cai. E em cima vai ficar x, 7 meios menos 1. Mas, pô, é sempre menos 1. A regra do tombo é sempre menos 1. Então, já vamos colocar 2 sobre 2 aqui. Tá bom? Então, para finalizar aqui, vai ficar 7 meios. De x, olha só, 5 meios. Porque aquele 1 virou 2 sobre 2. E 7 menos 2 é 5. Né? Já dizia a tia Roseli também. Muito bem.
Então tá aí, cara. Feito uma derivadinha de buenas, né? Eu suponho que vocês não tenham dúvidas. Se tiverem, é só falar. Enquanto isso, eu vou colocar aqui a conta que eu quero que vocês resolvam. Então, eu vou colocar aqui a continha e vocês podem resolver. Quando vocês chegarem na resposta, eu vou precisar que vocês me enviem isso no WhatsApp. Eu vou passar meu número no chat, não precisa se preocupar. Vocês mandam mensagem lá com a fotinho da conta, porque eu preciso ver se vocês estão manjando, beleza? E elevado a pi. Olha só que número feio, né? Será que a derivada dela vai ter feio também? Bem, essa é a conta que eu quero que vocês façam. Eu, infelizmente, preciso ir rapidinho no banheiro, tá bom? Mas é importante que vocês façam sem ficar me perguntando, professor, é isso, professor, é aquilo. Vocês precisam tentar fazer sozinho, beleza? Se errar, não tem problema. Melhor errar comigo do que na prova. Volta em menos de 2 minutos. Ô, senhor, só uma pergunta. Aquele último termo ali é Euler? Ih, acho que ele já foi.
Desculpa, turma. E aí, conseguiram terminar a conta? Foi de boa? Para quem não tem meu zap, tô passando aqui. Por 7, na sala. Se tem dúvidas, mandem na foto aí que eu tenho que explicar. Eu vou te mandar a foto aí, professor. De boa, de boa. Bem, o Caetano mandou. Deixa eu abrir aqui. Aí você jogou o 4 para frente, ficou aqui. Aqui você transformou primeiro no bronho. Ah, você fez o que não devia estar. Bem, tudo bem, você fez certo. Mas, de fato, eu dei uma colher de chá, né? Queria ver se vocês iam perceber. Mas, pô, você simplificou aqui, maravilha. Daí saiu mais fácil. E aqui você sairia mais fácil, mas eu acho que você errou. E aqui você derivou e deu zero. Beleza. É uma constante estranha, mas é uma constante. Beleza, esse termo está certo, porque 8 vezes 4 32, te dá o cubo. Só que aqui, meu velho, você tinha que derivar, sacou? A única coisa que você fez aqui foi a operação 9 dividido por 3, que dá 2. Você ainda não derivou, né? Opa, Não, falei besteira, não falei besteira, falei besteira. 3 a Você 3, né? derivou, sim, sim, sim. É que você fez tudo num passo só. X É, ao cubo, aqui é um x ao cubo, cai, perfeito, nota 10. Você acertou certinho. Muito bem, show de bola. Outros dois caras mandaram aqui, vamos ver. Ó, esse aqui já fez diferentão, vamos ver. Mas pode ser que esteja certo também. Isso aí, ó. Ele fez aqui com o esquema das potências. Fica um pouco mais trabalhoso? Fica, mas resolve do mesmo jeito. 9 terços, que matou. Ó, aqui você cometeu um erro, tá? Tipo, tudo bem, é zero, né? Perfeito. Só que isso aqui não existe. De fato, a integral do E na x é isso que você colocou. Ou melhor, do E na U, vamos dizer assim, né? U' vezes E na U. Só que aqui você tem duas constantes, então não tem conversa. Derivada de constante é zero, seja com potência, seja sem, sacou? Então aqui devia ser zero direto. Agora, aqui a gente já conversou que está certo. Aqui você transformou em potência fracionária, jogou para frente, fez a subtração, que tu transformou em 3 terços, subtraiu 6 terços, e olha só que coisa. Se você simplificar, ficou 3 e fica, bem, na realidade você não precisava, você não pode jogar para baixo, isso aqui tá errado. Por quê? Porque a gente joga para baixo, cara, quando é negativo. E a gente não estava negativo ali, né? Veja o exemplo que estava lá na apostila. A potência aqui ficava negativa. Aqui ficaria menos 2 terços. A potência que você obteve não é negativa. Então ela não poderia ir para baixo. Você poderia terminar por aqui, por exemplo. Então esse é o problema de ficar simplificando demais. E a gente simplifica errado, né? Daí cagou tudo. Agora vamos ver a última aqui, rapidão. A última tá toda certa. O problema é que. Não, problema não, né? Poderia ser escrito de uma forma mais bonita, simplificada, que nem o Caetano fez, para ser mais rápido, mas não importa, tá certo. Aqui viraria 3 e aqui viraria 2. Perfeito. Show de bola, turma. Agora vamos continuar. Agora vamos para as regras realmente difíceis, tá? Bem, as regras mais difíceis. Não dá para dizer que isso aqui é difícil ainda. Difícil vai ser quando vocês forem resolver integrais por frações parciais e coisas do gênero, integração por substituição trigonométrica. Isso aí é barra pesada, até para mim, às vezes. Sendo que eu trabalho com isso todo dia. Então, eu deveria saber bem, né? Mas às vezes é tão difícil. Beleza, então a regra do produto. Olha só como é que funciona a regra do produto. Ou seja, se vocês observarem uma função que é a multiplicação de duas funções, vocês conseguem observar isso? Uma função é multiplicação de duas funções. Vocês podem dizer o seguinte, derivada da primeira vezes a segunda normal. Essa é a primeira, essa é a segunda. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Ok? Então tem todo esse passo a passo aí para fazer. Beleza?
Então, agora o que que rola aqui? Derivar, né? Decorar a regra, anotar a regra, melhor anotar dessa forma. Eu vou colocar depois para você. Muito bem. Por exemplo, aqui, né? X ao quadrado, raiz de x. Essa é a nossa função. Aqui, claramente, nós conseguimos perceber que tem a multiplicação de duas funções, vamos dizer assim, né? Do x ao quadrado e do raiz de x. Então, a gente pode, veja a palavra que eu estou usando, pode usar a regra do produto. Existe outra forma de fazer? Sim. Pois nós vamos ver. Ó, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Decorou isso? Vai estar muito de boa para vocês. Então, derivada da primeira 2x, vezes a raiz de x, beleza? Derivada da segunda é essa derivada aqui. Vai ficar 1/2. Bem, eu não pedi para vocês derivarem o raiz de x, mas a derivada da raiz de x é 1/2, x elevado a menos 1/2. Então, menos 1/2 vem aqui para baixo, toda uma coisa que vocês sabem fazer já. Percebi que vocês entenderam. Daí ele está dizendo para nós que essa soma, por incrível que pareça, dá para juntar e ficar isso. A gente só vai acreditar, né? Mas, se vocês lembrarem de novo das regras lá do ensino fundamental de potência, regras de potenciação, a gente sabe que dá para juntar esses dois caras aqui, porque a tiazinha ensinou para gente que na multiplicação de bases iguais, a gente pode somar os expoentes. Multiplicação de bases iguais, soma os seus expoentes. Ok? Então, as bases são iguais, é o x. Temos que somar os expoentes, então. Ou seja, nós temos que somar 2 com... Quem é o expoente aqui? 1/2. E a raiz quadrada, né? Tem um 2 escondido aqui, e aqui tem um escondido. E somando isso aqui tudo, vai ficar x elevado a 5/2. Ok? Muito bem. Então, x elevado a 5/2. Agora, o que que vai acontecer aqui? Vamos derivar, cai os 5/2, 5/2 menos 1 em cima, que seria a mesma coisa que 5/2 menos 2 sobre 2, vai ficar 3/2. Oh! A mesma resposta que supostamente é a soma das duas coisas ali, né, turma? Então, show de bola. Essa é a regra do produto. Ela é fácil, né? Acho que vocês pegaram bem. Então, eu vou falar da regra do quociente e depois eu vou fazer um exemplo que envolve as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vocês têm que ficar bem ligados. Regra do quociente, como é que é? Porque eu vou pedir um parecido para vocês depois. Regra do quociente, como é que é? Se tu consegue observar que tua função é uma divisão de funções, ok? É uma divisão de funções, uma função dividida por outra, então vocês conseguem fazer a seguinte regra. Derivada da primeira vezes a segunda normal, menos a derivada da segunda, ou melhor, a derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos a derivada de baixo, vezes a de cima normal, dividido pela de baixo normal ao quadrado. Essa é a regra. Então é decorar, sacou? Tem muita coisa que a gente tem que decorar aqui, não tem que fazer. E notem que a regra do quociente ela tem um detalhe, né? Ela tem esse sinal de menos, isso é muito importante. Esse sinal de menos, ele sempre vem do lado do termo da derivada do de baixo. Sempre do lado do termo da derivada do de baixo. Ok? Então, não podem confundir isso aí. Beleza? Muito bem. Porque se confundir, errou a conta. Então, sinal de menos, a derivada do de baixo. Agora, temos aqui um exemplo. Olha só, tem uma função em cima e uma função embaixo. Dá para pensar dessa forma. Então, pela regra do quociente, derivada do de cima, de baixo normal, menos derivada do de baixo, de cima normal. Dividido pelo de baixo ao quadrado. Estão percebendo aqui, cara, crachá nas coisas que eu estou falando? Daí, ó, derivando vai ficar 2x. E a derivada dessa desgraça aqui é só 2x, porque o 2 ali é constante. A derivada disso aqui é 3x. Ou melhor, desculpa, a derivada disso aqui é 3, por causa do 3x. Então, vamos ignorar o errinho de digitação aqui da apostila. E ficou desse jeito, isso aqui já vale como resposta certa. Mas se vocês quiserem simplificar um pouco, é só abrir os termos de cima. Né, fazer o chuveirinho e tal. Beleza? Então é isso aí. Muito bem, muito bem.
Nota 10. Então, o que a gente vai fazer agora? Entendido as regras? Regra do quociente aqui, espero que vocês tenham anotado. Regra do produto, tá bem? Agora eu vou fazer um problema que envolve as duas ao mesmo tempo. Para depois a gente falar da regra realmente complicada, que é a regra da cadeia. Se a gente conseguir ver tudo isso em uma aula, impressionante, porque isso aqui é tipo matéria de, sei lá, 2 semanas, 3 semanas numa faculdade normal. Então, digamos que a gente tem a seguinte função para derivar. X ao quadrado mais 1 vezes x ao cubo mais x dividido por raiz de x. Quero que vocês percebam que tem multiplicações e divisões, certo? Então, a gente vai ter que usar tanto a regra do produto quanto a regra do quociente. Então, a primeira coisa é, vamos escrever aqui sobre a regra do quociente, por exemplo. Primeiro, a regra do quociente. G dividido por H. A derivada é derivada do de cima, vezes o de baixo normal, menos derivada do de baixo, vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, vamos identificar nossas coisas. A conta aqui vai ser grande, tá? O de cima é toda aquela multiplicação. Então, olha só, eu gosto de fazer assim, ó. Gosto de fazer em pecinhas. Depois é só você colocar as pecinhas na regra e pronto, acabou a conta. Esse aqui é o G, o cara de cima. Quem é a derivada do cara de cima? Não sei. Então, isso aqui a gente vai ter que deixar em stand-by por enquanto. Vamos para o cara de baixo. Raiz de x. Quem que é a derivada do raiz de x? Bem, eu vou fazer. Entendendo o raiz de x como 1/2, vai ficar 1/2, x elevado a 1/2 menos 1. Ou seja, tudo bem, turma? Isso aqui é x elevado a 1/2, beleza? Raiz é a mesma coisa que x elevado a 1. Então, 1/2, x elevado a 1/2 menos 1, 1/2 menos 1 é 1/2 menos 2/2. Ou seja, tipo 50 centavos menos R$1. Tu fica com uma dívida de 50 centavos, sacou? Eu vou deixar assim por enquanto, não vou fazer simplificação não. Então, tendo feito todos esses passos, eu vou apagar aqui, vocês viram fazendo, fica na memória aí. E vou fazer isso aqui. Bem, eu não sei quem é o G'. Se eu soubesse, a derivada estava pronta. Né? Percebam isso, né? Se eu soubesse quem é o G', era só pegar cada um desses pedaços que eu já tenho aqui e pronto. Estaria resolvido. Mas eu não sei quem é o G'. Então, eu vou precisar fazer a regra do produto. Porque o meu G é uma multiplicação. Vamos lembrar que a regra do produto é o seguinte. Se você tem uma função que é uma função vezes outra... Opa, estou usando a mesma letra aqui, eu sou um animal mesmo. Usar a letra F aqui. A derivada vai ser derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda, vezes a primeira... Opa, tocar por certo. Vezes a primeira normal, beleza? Entendido, né? Então, está entendido. Continuamos. Vamos identificar agora, para o nosso caso, quem é quem, né? Aqui o nosso G. De tal forma que a gente vai identificar o primeiro como x ao quadrado mais 1, h, o primeiro termo que aparece, né? Esse é o h, esse é o f, vamos dizer assim. Tudo bem? Ó, qualquer dúvida é só me parar aí, tá? Quem é a derivada de x ao quadrado mais 1? 2x. Agora vamos colocar o segundo termo, que eu chamei de f nesse caso. Que é esse cara, segundo termo. Quem que é a derivada desse cara, né? Vai chegar lá. X ao quadrado. Pera, eu acho que eu copiei alguma coisa errada. Porque eu tinha colocado x ao cubo aqui. O cubo virou ao quadrado aqui. Mas não tem problema.
Opa, não tem problema. Coloca cubo aqui. Ninguém viu fazer merda. Então, isso, beleza. E agora, derivando esse outro termo, vai ficar 3x ao quadrado mais 1. Tá bom? Então, eu posso até... Bem, meio frescura, né? Mas esse aqui é o H, só para vocês lembrarem. Esse aqui é o F. Beleza? Nós estamos trabalhando com essa nossa função G aqui. Nós precisamos derivar ela. E pela regra, olha só, é só seguir a regra agora. Olha só que maravilha. Eu escrevi lá do G'. G' é a derivada do primeiro, que é o H, no caso 2x. Vou até copiar, ó. Vezes o segundo normal. Desculpa que eu esqueci de colocar o símbolo de derivada. O segundo normal é esse cara aqui. Mais a derivada do segundo. Vezes o primeiro normal. Daí olha só o que eu vou ter que fazer aqui. Eu tenho que colocar esse F' ali dentro de um parênteses. Porque é todo o F' que multiplica o H. Então não vamos perder parênteses nessas contas aí, né, turma? Tem que multiplicar todo mundo. Ok? Todo mundo. Beleza? Então eu acabei de fazer uma regra do produto para calcular o G', que era um dos termos que faltava aqui, né? Faltava só o G', que era toda essa multiplicação. Eu não sei fazer isso de cabeça. Então eu tive que fazer a regra do produto. Então, agora eu posso colocar que o G' é toda essa trozoba ali. Só que essa trozoba não vai caber na minha tela, eu acho. Então eu vou deixar ela meio aqui de lado, né? Então eu vou colocar uns 3 pontinhos para vocês lembrar que tá ali em cima. E agora, quem que é a derivada, então, da função que eu me propus a derivar, que era essa função aqui? Quem que é a derivada dessa função? É eu pegar todos os pedacinhos e colocar na regra. Pronto. Então, a gente faz coisa pedacinho por pedacinho para ficar fácil, entendeu? Tem que fazer pedacinho por pedacinho. Então, é isso aqui vezes o H, que é essa raiz de x, certo? Agora, menos esta coisa, que a gente derivou rapidinho aquela hora, vezes todo o G'. Então, para eu não escrever todo o G' ali, porque não vai caber na folha mesmo, eu vou colocar G' aqui, mas o G' está ali, beleza? O G' está aqui, tá bom? O G' está ali. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Quem que é o de baixo? De baixo era o raiz quadrada de x. Era o H, o cara de baixo. Né? Isso já está aqui, né? O H está aqui. Muito bem. Então, raiz quadrada de x ao quadrado dá o próprio x. Então, pronto, essa aqui é a derivada, né? Perceberam? Então, é para ser uma derivada simples. Ela foi simples, na verdade. Só que tem que ter muita atenção e fazer a coisa passo a passo, pedaço por pedaço. Entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro propor um problema aqui um pouco mais fácil para vocês resolverem, tá? Mas que segue a mesma lógica, tá bom? Vai ser x vezes x quadrado mais 1, para fazer pela regra do produto, hein? Nada de fazer chuveirinho. Regra do produto. Dividido por... Vou fazer até o seguinte, vou colocar x mais 1 aqui, dividido por x, beleza? Coloquei uns números bem fáceis aí, ok? Então essa é a conta que vocês têm que resolver agora para mim. Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar e vou mandar no WhatsApp de cada um de vocês. Mas antes de fazer isso, né, antes de vocês começarem a conta, eu vou recapitular tudo que nós fizemos aqui, rapidamente, bem rapidamente. Vamos lá. Nós tínhamos uma derivada, nós tínhamos que fazer uma derivada de uma função que tinha multiplicação em cima
Também tinha divisão, tinha um cara embaixo. Então eu pensei, regra do quociente, né? Uma divisão é regra do quociente. Escrevi a regra do quociente aqui para a gente lembrar. Então tem que a gente identificar quem é G e quem é H, fazer os passos a passos das derivadas. Muito bem. O que vai acontecer aqui? Peguei cada pedaço, derivei cada pedaço. O H foi fácil, o G eu não sabia. Eu só identifiquei quem era o G, mas precisava derivar o G ainda. Eu percebi que era uma multiplicação. Então, regra do produto. Escrevi a regra do produto aqui. Coloquei de novo meu G, mostrei cada pedaço, né, baseado na regra. O primeiro é o H, o segundo é o F. Coloquei suas derivadas do lado. E meti essas derivadas aqui na regra. As cores, né? Veja a simetria de cores, né? Isso aqui ajuda a perceber a regra. Então, agora que eu tenho G', pronto, escrevi de novo os 4 pedaços da minha regra do quociente, coloquei elementos na fórmula. Pronto, acabou. Beleza? Então, essa foi a minha conta. Agora vocês têm que fazer essa conta aqui, beleza? Então, podem fazer aí, capaz do Senhor Jesus no coração, porque vocês podem achar que foi fácil o que eu fiz aqui, que vocês estão entendendo bem, mas só vai dar para saber mesmo se vocês porem a mão na massa, beleza? Então, tá aí a conta que eu fiz. Vocês conseguem ver bem, né? Se não consegue, tem um arquivo que eu mandei no WhatsApp para vocês. Tá bom? Qualquer coisa, bem, tentem um pouquinho primeiro sozinho e depois, se vocês realmente travarem, eu ajudo. Beleza?
Opa, recebi alguma coisa aqui. Que legal. O Gabriel Diniz mandou. Cara, tem nome de gente que caiu na delação premiada. Vamos ver aqui. X mais um. Derivada do, ou melhor dizendo, você escreveu a regrinha, perfeito, nota 10. Daí você tentou buscar a derivada de cada um. Beleza. Aí você já derivou, você foi rápido. Certinho. Agora aqui, peraí, calma aí, calma aí. O H, então, seria x ao quadrado mais... Ah, não, o H seria o cara de baixo, beleza. Aí eu me perdi, cara. Aí você fez aqui. Tá aí, beleza, vamos lá. Derivada do de cima, que você está me mostrando ser isso tudo, vezes o de baixo normal, que é o x. Então aqui você cometeu um erro, tá? Por quê, meu velho? Porque você deveria ter colocado um parênteses em todo mundo, porque a multiplicação é com todo mundo, sacou? É toda a derivada do de cima multiplicando todo o de baixo normal. Então, se o cara de cima é um monte de termos, todos esses termos têm que multiplicar o de baixo. Não tem conversa, sacou? Foi o que eu mostrei aquela hora, né? Eu falei assim, ó, tem que colocar um parênteses. Em algum momento eu falei isso aqui, ó. Tinha que colocar um parênteses, né? Então vocês também tinham que colocar um parênteses. Deixa eu fechar aqui. É isso aqui. Menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal, tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Tirando esse parênteses aqui, tudo certo, tá bom, velho? Caetano aqui, vamos ver. Derivada do de cima. Pegou a regra certa. Daí quando você for derivar o de cima. Tá meio bagunçado, né, mano? Que é isso aqui? Eu acho que é só a regra do produto, isso aqui. Beleza, entendi. Só a regra do produto. Derivado do primeiro vezes o segundo normal, mais derivado do segundo vezes o primeiro normal. Daí você fez a distributiva, deu uma simplificadinha. Dá para fazer isso. Às vezes simplificar é perigoso, né? Mas, beleza, aqui você acertou. Aí você pôs a regra. Derivado de cima, vezes o de baixo normal, menos a derivada de baixo. Peraí, cadê o de baixo normal? Eu tô vendo aqui. É, uh, porque supostamente essa é a resposta final, né? Então, tipo, teria que ser a derivada do de cima, beleza? Tá aqui a derivada de cima. Vezes o de baixo normal. Daí, por acaso, você colocou de novo esse termo aqui. Então, você errou, você Eu se confundiu. confundi Se colocar confundiu. o X. Isso, era só o x. Menos a derivada do de baixo, vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Beleza, velho. Então, só foi uma desatenção aqui. Show, muito legal. E daí o outro colega lá ainda não mandou. Bem, mas é isso, turma. Deu para ver que vocês pegaram bem rapidinho, né? Vamos lembrar que a gente fez em uma hora coisas que deveria ser, sei lá, no mínimo, 2 semanas na faculdade, tá? Então, foi bem legal. Claro, não dá para ver tudo, né? E a gente não viu nada de derivada e também não viu a regra da cadeia. E eu não tenho como passar, eu posso até dizer o que é a regra da cadeia rapidamente, mas a regra da cadeia é a técnica de derivadas mais difícil que tem, tá? Então, vocês podem estudar por conta própria, podem marcar outra aula comigo, só vou dizer rapidamente. Regra da cadeia. Eu olho para uma função que eu não sei a derivada, ela não está lá na tabela de derivadas, eu não sei quem é a derivada de raiz quadrada de 5x mais 2, mas eu saberia, até fizemos hoje, quem é a derivada de raiz de x. Só fazer a regra do tombo, né? Daí a ideia da regra da cadeia é o seguinte, eu vou então transformar isso que é feio aqui, que eu não sei, em algo que eu sei, chamando quem está aqui dentro de 1. Vou fazer isso aqui rapidinho, só para vocês ficarem espertos. Vou fazer uma regra da cadeia bem rapidinho, depois vocês estudam aí por conta própria. Eu não vou poder ser muito detalhista no que eu vou fazer, tá bom? Mas a ideia é o seguinte, eu tenho uma função, olha só, que ela, ou eu não sei de derivar, ou ela é muito feia. Por exemplo, isso aqui, elevado a 9. Pô,
Vocês vão ficar o dia todo, se for para fazer x ao quadrado mais 1 vezes x quadrado mais 1 vezes x quadrado mais 1 9 vezes, né? Não dá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que u é o cara ali de dentro. Porque eu sei rapidamente resolver o u elevado a 9. Regra do tombo, né? Regra 9, u elevado a 8. Então, a regra da cadeia se baseia nisso, em você fazer menores derivadas que você conhece. Então, uma vez que você chamou de u, você já deriva aqui do lado, fica 2x. Daí você vai ter agora, em vez de u, agora sim, em vez de f de x, f de u. U a 9, legal, esse cara a gente sabe resolver. df, du, então a gente deu o nome, escreveu aqui, já deriva. Quem que é a derivada do df du? 9u oitava. Daí a gente vai pensar o seguinte, pô, eu não quero nem a derivada do u dx, nem a derivada do df du. Eu quero df dx, é isso que o programa me pede. Mas, se eu for um cara esperto, eu reparo que eu posso multiplicar essas derivadas que aparece o df dx, olha só que mágica, né? Isso que a gente chama de regra da cadeia, chain rule, regra do encadeamento, na verdade, né? Que você vai encadeando derivadas e elas geram aquilo que você quer. Então, olha só, é só agora multiplicar, acabou a treta. E para finalizar, 9, agora eu volto para u em termos de x, né? O u era quem? X ao quadrado mais 1. Vezes 2x, pronto, está derivado. Uma derivada que eu não sabia fazer, que demoraria o dia todo para fazer, se eu fosse fazer as distributivas, fiz aqui em algumas linhas, beleza? Então eu fiz a regra da cadeia. Claro que tem outras formas de apresentar isso, tem outros métodos, né? Mais rápidos, mais difíceis, tem também outros tipos de função para derivar, seno, cosseno, tangente, aliene, exponencial. Tem muita coisa para ser vista ainda, mas nós conseguimos ver bastante coisa, né? Então é isso, galera. Pô, foi muito massa ter dado aula para vocês. Tomara que a gente possa se encontrar de novo aí, quando vocês quiserem mais aulinha, é só chamar, tá bom? A gente poderia até fazer um grupo lá, quando vocês tiverem dúvidas, sim, quiserem marcar um horário, vocês podem chamar lá, beleza? Então é isso, pô. Ótimo domingo para vocês aí. Eu vou finalizando por aqui, porque eu tenho outro aluno agora, beleza? Então, um abraço aí. Valeu. Você consegue mandar Tchau, aquela tchau, viu? Mando tudo para vocês aí, já vou mandar. Abração, valeu.